Então, irmãos, como que nós vamos falar, né, de Deus e viver num mundo onde tudo se tornou relativo, irmãos? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Como que a gente vai falar de Deus e viver Deus num mundo onde a grande maioria das pessoas vive e entende aquilo que é relativo? Tudo está relativizado. Repete aí o que você falou. Repetir o que eu falei? Cada pergunta difícil, irmã. Fala assim, como que a gente vai viver em um mundo onde tudo se tornou relativo? E o Onde que tudo é está ser relativizado. As pessoas têm relativizado tudo, né, irmã? Você vai entender o que é relativo a desazar. Então, assim, por exemplo, o conceito de amizade, ele é absoluto ou ele é relativo? O conceito de família hoje, ele é um conceito absoluto ou é um conceito relativo? O que vocês entendem? Eu acho que é absoluto. Vocês entendem ele como absoluto hoje? Conceito do quê? De amizade, de família, de trabalho. Como que a gente tem revelado isso? Como que a gente entende isso e vive isso? Relativamente. Onde que a maioria das pessoas, ela só entende o relativo, só aquilo que é relativizado. Só relativamente. Hã? Todo mundo só vive isso relativamente. Então, por isso que eu acho que tem que ser absoluto. Então, o mundo ideal para as pessoas é aquilo que está no ideal dela, aquilo que está na cabeça dela, não é? Isso. Elas não procuram entender o mundo ideal na sua formação original. As pessoas, elas querem redesenhar aquilo que elas estão vivendo, aquilo que é o melhor para elas. E em favor ao irmão, né? Então, essa é uma forma com que as pessoas têm idealizado tudo, né, irmãos? E quando elas começam a idealizar, o que acontece? Começa a surgir, então, os gêneros das coisas, porque são idealizadas, né? Começa a surgir. Então, a maioria das pessoas hoje, elas fizeram do gênero uma coisa idealizada. Então, hoje surgiu a ideologia de gênero. Entendeu? Aí eu falo para você, ela sai da realidade para entrar no ideal do gênero dela. Ela é. E aí, como que nós que buscamos viver esse absoluto da parte de Deus, essa concretude da parte de Deus, podemos revelar no mundo desse? E aí começam as questões. As pessoas começam a brigar por causa de um Deus ideal, começam a brigar por causa de uma religião ideal, começa a brigar por causa de um canal no YouTube ideal, começa a brigar por causa de qualquer coisa, né, que seja ideal para elas. Entendeu? Desde que favoreça. Se você não entra no meu conceito de gênero, eu excluo você. Então, o conceito de amizade está relativizado. O conceito de família foi relativizado. Ou você pensa igual eu penso, ou então você não serve para viver comigo, para andar comigo. Desse jeito. Ou você fala igual eu falo, ou eu descarto você. Entendeu? Porque eu não sou capaz de lidar com o contraditório. Eu não sou capaz de conviver com o contraditório. Então, hoje se polariza na política, direita e esquerda, se polariza na igreja, crente, não crente, se polariza dentro da família, né? Homem e mulher. Então, tem tantas coisas, irmãos, que as pessoas vivem só relativizando, 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 em cima daquilo que são os conceitos de gênero. E aí entra agora a realidade, como que uma família verdadeira mesmo, os filhos de Deus, pode revelar para essa turma que está com os conceitos dela todos voltados para o ideal de cada uma delas. Como é que fica isso? Aí entra o questionamento também, quem são filhos de Deus, quem não são.
se a salvação veio para todos, ou se você tem que fazer algo para ser salvo. Bem por aí. Então, aí quando nós perguntamos para os irmãos o que os irmãos têm a nos dizer a respeito desse tudo isso aí que está sendo relativizado, irmãos. Eu penso que a gente pode ficar na serenidade, entendendo que eles ainda estão no certo e no errado, e que nós também queremos, assim, mostrar para eles o que, na verdade, o que é a árvore da vida. Sem discussão, sem debater em família, ou esteja com quem esteja, mas mostrando o diferencial no seu proceder, até no seu falar, não querendo impor nada, e deixando tudo fluir naturalmente, e eles, com o tempo, naturalmente, eles vão perceber que as coisas para você, elas vêm com muito mais facilidade. E, através disso aí, mesmo que você tenha um grande processo difícil na sua vida, você vai estar tratando com naturalidade. E você vai superar e vai passar, e vai ser como se fosse aquela tormenta que Jesus apaziguou a tempestade. Né? Simples. Amém. Muito embora, eu acho que, como que se diria, né? O seu proceder, para quem está de fora enxergando, ia ver que você passou por aquilo e não foi tão difícil assim. Aí, quem sabe, não entra aquela interrogação, mas não é mesmo que ele está certo? Não é mesmo que essa pessoa, da forma que ela age, que ela pensa, que ela fala, é essa forma correta? Amém? Amém. Amém. Eu acho assim, irmãos, que talvez, sem perceber, essa vida que a gente está levando aí está sendo resultado de como as nossas idealizações elas foram ocupando o nosso lugar de convicção. Entendeu? Porque eu sou sincero em dizer para vocês que todo o tempo que eu estive dentro de uma igreja, irmãos, não estou falando da questão religiosa, tá? Da questão de fé. Não estou falando de outras questões agora. Mas o tempo todo que eu fiquei dentro da igreja, eu nunca ouvi alguém me ensinar ou falar ou comentar a respeito de pessoas que idealizam, né, Deus de uma forma e por essas ocupações dos seus ideais, eles perdem as convicções a respeito daquilo que é a realidade de Deus. Então, em nenhum momento ninguém disse isso para mim, não sei se para vocês já chegaram a debater com pessoas que pudessem trazer essa luz para o entendimento, né? Porque o tempo todo, na igreja, estou dizendo isso da igreja, tá? Mas eu não estou dizendo agora de outras áreas, tá? Então, o tempo todo, o que acontecia comigo? O que acontecia com os ensinamentos que eles me davam? Eles me ensinavam de uma forma com que nós pudéssemos fazer pequenas cirurgias corretivas naquilo que não agradava a gente. Isso eu digo porque a experiência é vivida. Eu creio que se você for contar também a sua experiência vivida, algo que você viveu, você também deve ter sido ensinado da mesma forma. O tempo todo, você ia na igreja, eles ensinavam você a fazer pequenas cirurgias corretivas naquilo que não agradava a você. Ah, o seu casamento não está te agradando? Não, então vamos começar a conversar com Deus aqui, para Deus ir cortando aqui, acrescentando ali, e vai fazendo aquela coxa de retalhos, vai aumentando aqui, vai diminuindo ali, para ver se agora você chega naquilo que é o ideal para você. Então, eu sempre vivi uma forma de buscar um Deus que me agradasse. Então, irmãos, nessa busca que eu tive como religioso, eu não encontrava essa forma de Deus me agradar, porque não foi nunca Deus ele quis me agradar, ele nunca veio para me agradar em nada. O Deus não tem o compromisso de agradar ninguém. E quando a gente fala isso, tem muitas pessoas que se escandalizam, que se ofendem,
porque a vida deles eles foram ensinados a vida toda que a vontade de Deus era agradar a pessoa. Mexer alguma coisa por fora da pessoa, né? Por exemplo, se você não está feliz aqui agora, quem que é o agente que está te impedindo de ser feliz? Ah, é o meu marido. Ah, então vamos mexer lá no seu marido para você ser feliz. Ah, por que você não está feliz? É porque é o meu emprego. Ah, então vamos mexer no seu emprego lá para você ser feliz. Então, tudo que eu pensava de Deus, que eu entendia de Deus, que eu idealizava de Deus, era tudo fora de mim. O problema nunca era em mim, era sempre fora, sempre fora. Então, eu precisava de uma esposa ideal, precisava de um filho ideal, precisava de um casamento ideal, precisava de um emprego ideal, de um carro ideal, de uma mãe ideal, de um pai ideal, de um irmão ideal, que as pessoas da minha comunidade fossem ideais para mim. Sempre vivi assim, sempre buscando ideais, e talvez tenha sido a sua vida também, igual a minha. Talvez isso que eu estou contando para você aqui agora, você que está ouvindo isso no canal, você se identifica, isso identifica o seu viver também, o tempo inteiro. O que foi apresentado para mim? Um Deus que agisse segundo o meu ideal. Então, eu fui fazendo ideais, criando ideais, e fomos fazendo do gênero alguma coisa idealizada, sempre, 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 sempre mexendo por fora, mexendo o que estava fora, mexendo o que estava fora. Eu nunca entendi Deus a partir de mim. Eu só vim conhecer esse Deus a partir de mim quando eu comecei a entender o evangelho orgânico, que Deus ele era vivo, ele era a vida que estava em mim. E aí então eu tive a condição de compreender que não era o meu ideal, não era a minha ideologia de gênero, não era nada disso. Então, quando eu estava num processo, enfrentando um processo que eu dizia, olha, a minha mulher não está ideal para mim. Então eu ia até Deus e dizia para ele, eu não gosto da minha mulher. Aí lentamente eu ia fazendo cirurgias nela, conversando com Deus para fazer cirurgias nela, né? E tentava ir remoldando para o meu conceito de ideal. Então eu dizia, olha, Deus, a minha esposa tem que ser assim. Eu orava a Deus para ela ser assim, para Deus mudar ela para aquilo que era o meu conceito de ideal. E às vezes, irmãos, o nosso ideal de casamento era modelar alguém para que no final do casamento ela finalmente fosse a pessoa ideal. Talvez isso aí também é o seu conceito nos dias de hoje. Talvez você olhe para o seu parceiro aí, ou para a sua parceira, e está dizendo para Deus, olha, Senhor, eu preciso modelar essa pessoa a ponto dela ser para mim, no final de tudo, uma pessoa ideal. Só que isso não é o querer de Deus, irmãos. Isso aí não é a vontade de Deus. Não é para isso que Deus veio. Não é isso que é a revelação de Deus. E dentro daquilo que é a proposta religiosa, a gente sempre tinha, né? Um pai idealizado, uma mãe idealizada, os maridos idealizados, as esposas idealizadas, os filhos idealizados, né? E aí, quando eu estava lá como pastor na igreja, eu atendia pessoas, elas normalmente chegavam porque estavam cheias de problemas, né? Pastor, eu preciso conversar com o senhor. Ô, irmão, vamos conversar. Ô, irmão, vamos conversar. Aí, quando a gente faz uma pergunta para alguém, né? Eu perguntava para uma dessas pessoas, fazia uma pergunta para ela, por que você não está feliz? Por que você não é feliz? Aí, muito provável, irmãos, a grande maioria respondia que ela não estava feliz porque o estado que a pessoa que ela amava não, não era o que correspondia a ela. Então, ela não estava preocupada com o estado da pessoa. Ela não se preocupava com aquilo que estava acontecendo com a esposa. Ela só queria uma esposa que correspondesse ao seu ideal. Então, se a esposa estava feliz ou não, ele não queria saber. Ele queria saber ele. Se ele estava sendo um agente abençoador naquele casamento, ele não queria saber. Ele queria que a outra pessoa o abençoasse. Que a outra pessoa fosse o motivo da alegria dele, da felicidade dele. Então, isso eu convivi muito tempo dessa forma.
E às vezes eu dava instruções a pessoas, irmãos, que nem mesmo eu entendia aquilo que eu estava falando, porque era a instrução que vinha dentro de uma cartilha religiosa. Então a gente aplicava aquilo que era a instrução da cartilha religiosa. E aí a gente fez muita gente continuar buscando os seus ideais dentro da sua ideologia de gênero, né? Então, você acha que alguma vez eu cheguei para a pessoa e disse para ela assim, olha, você tem que entender por que que a outra pessoa ela não está te correspondendo, mas segundo aquilo que você entrega para ela, né? Era muito difícil a gente ter esse conhecimento na época, irmãos. Então, quando a gente perguntava para a pessoa dizia que provavelmente ela estava infeliz porque a outra pessoa não estava correspondendo a ela, ela nunca quis saber da infelicidade da outra pessoa, ela só queria saber da infelicidade dela, e assim era a vida dentro desse contexto que a gente está comentando aqui hoje. Então, desse mundo polarizado, desse mundo onde a ideologia tem governado, tem imperado, cada vez mais se falam dessas ideologias, cada vez mais isso está em voga, né? O ênfase em cima dessas ideologias, e como que a gente vai revelar, então, essa realidade? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.